Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, eu sou cirurgião dentista e o que eu quero falar com você hoje é sobre o omeprazol. Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, vários prazóis, né? Esses medicamentos são chamados de inibidores da bomba de prótons. São medicamentos que são amplamente utilizados para o tratamento de patologias gástricas, principalmente a gastrite e a doença do refluxo gastroesofágico. Vamos entender essas doenças e por que o omeprazol e os prazóis são indicados para essas doenças e qual seria a repercussão desses medicamentos na cavidade oral e como a gente pode manejar essas alterações, tá certo? Mas antes disso, gente, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal para que você não perca mais nenhum conteúdo a partir de hoje. Só tem conteúdo interessante, eu garanto a vocês. Curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante e interessante que mais pessoas têm que saber sobre esse assunto. E agora vamos às informações. Primeiro, gente, vou fazer um breve resumo do que é a gastrite e a doença do refluxo gastroesofágico. A gastrite, como o próprio nome já diz, gastro é da mucosa gástrica, ite, inflamação. Então é uma inflamação da mucosa gástrica. O que é que pode causar essa inflamação? Principalmente, gente, uma bactéria chamada H. pylori. E ela tem as suas variantes, né? A H. pylori, como é que a gente se infecta por ela? Principalmente em alimentos mal cozidos, mal processados, em superfícies de bebidas, por exemplo, latinhas de cerveja, refrigerante, água, que possam estar contaminadas, e a gente ingere essa bactéria. E essa bactéria tem um meio, ela conseguiu desenvolver um meio de sobrevivência em que o ácido do estômago não faz ela morrer. Então ela consegue utilizar, né? Ela secreta uma enzima chamada urease, e essa enzima ela faz com que o meio onde essa bactéria vai se instalar não fique tão ácido. Então ela consegue driblar a acidez do estômago, indo para a camada que a gente chama de submucosa do estômago, gerando uma inflamação, que é a gastrite. Por isso que o paciente sente muita dor. E por que que trata com omeprazol? Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, por quê? Esses medicamentos chamados de inibidores da bomba de prótons, eles inibem a secreção de hidrogênio no estômago. E o que é que o hidrogênio faz? Deixa tudo mais ácido. Então, o omeprazol, esomeprazol, pantoprazol diminui a acidez do seu estômago, certo? Com a doença do refluxo gastroesofágico, gente, é a mesma coisa. O que é que acontece? Existe algum problema no seu esfíncter, que fica aqui, que separa o esôfago do estômago. Então, o que é que pode fazer uma abertura patológica desse esfíncter? Digamos, um ambiente estomacal extremamente ácido pode fazer com que esse esfíncter gastroesofágico fique relaxado. Um exame chamado manometria, que é para você saber como é que está a força de contração desse esfíncter, você pode ter uma força de contração diminuída também, né? Aumento da pressão intraabdominal. Então, por exemplo, obesos, gestantes, tudo isso pode favorecer com que o alimento, em vez de ficar aprisionado no estômago aguardando a sua digestão completa, ele escape para o esôfago, podendo subir até a questão da orofaringe, boca e até chegando nas vias nasais. Isso é o refluxo gastroesofágico. Mas por que ele também é tratado com o omeprazol, o pantoprazol, o esomeprazol? Porque esses ambientes, gente, que vai vir o conteúdo do estômago, é um ambiente que não está preparado para receber acidez. E o ambiente do estômago é um ambiente extremamente ácido, com pH girando em torno de 1 a 1,5, certo? Que é o ácido clorídrico. Ele é essencial para a ativação de algumas enzimas digestivas e também para, digamos, quebra do bolo alimentar. Por exemplo, o ácido começa a quebrar os minerais para você absorver melhor o cálcio. Ele também esteriliza os alimentos, então bactérias, vírus, fungos que possam estar naquele alimento são esterilizados pelo ácido clorídrico, então ele é extremamente importante, né? Ativa enzimas para que você comece a digerir alguns determinados nutrientes, então ele é extremamente importante. Porém, o esôfago, a orofaringe, a boca, o nariz não estão preparados para receber a acidez do estômago, então quando vem ele queima. Por isso que pode causar o que nós chamamos de esofagite, faringite, estomatite, sinusite e até pneumonia química ou pneumonite química, tudo relacionado com esse refluxo gastroesofágico que sai do seu ambiente, que é o estômago. E o principal sintoma que a gente vê do refluxo é o que a gente chama de dor retroesternal. Aqui tem um osso chamado de externo, então retro atrás do externo. O paciente sente aquela dor chata e também tosses, que não são relacionadas com alergias respiratórias. Esses são os principais sintomas do refluxo. Então vocês entenderam por que utiliza também o omeprazol no tratamento do refluxo. Porque ele diminui a acidez do estômago para prevenir também essa abertura patológica do esfíncter e também quando o conteúdo vier, ele não esteja tão ácido que vem causar tão mal a essas outras estruturas, tá certo? Agora vocês entenderam, gente, por que o omeprazol é utilizado nessas patologias principalmente? E vamos entender quais seriam as consequências do omeprazol, do pantoprazol e do esomeprazol, que são os inibidores da bomba de prótons, para a cavidade oral.
Primeiro, gente, o que ele pode causar? Mau hálito ou halitose. Por que esses medicamentos podem causar mau hálito ou halitose? Digamos, quando você se alimenta, sobretudo de proteínas, o que são proteínas? Frango, carne, leite, ovos. Basicamente, isso são proteínas. Existem outras fontes de proteínas também, mas só para dar uma exemplificada para vocês. Quando a gente come, né, a gente mastiga o alimento, já começa a digestão dos alimentos na nossa boca. Então, na nossa boca tem uma enzima chamada amilase salivar. Ela tem uma especialidade de quebrar carboidratos, mas como a gente está dando exemplo, são proteínas. Então, as proteínas começam a ser digeridas no estômago, através de uma enzima chamada pepsina. Então, quando a gente mastiga as proteínas que engole, a digestão dela começa no estômago. Só que essa enzima, gente, para ela ser ativada, ela precisa da acidez do estômago. E se você está diminuindo essa acidez do seu estômago, pode ser que você não tenha uma correta ativação da pepsina, ou tenha uma ativação insatisfatória, ou não ative a pepsina. Então isso faz com que essa enzima não quebre as proteínas. Então, digamos, tem uma molécula desse tamanho de proteína, a pepsina vai lá e quebra ela para uma menor, para que se inicie a digestão das proteínas. Como a pepsina não é ativada, ela não quebra as proteínas. Então, em vez de iniciar a digestão dela, elas entram em decomposição. O problema da decomposição, gente, é que o que seria a decomposição? É uma espécie de apodrecimento. Então, quando você vê uma carne podre, é uma carne em decomposição, certo? Ele tá sendo decomposta as ligações dela até que aquele alimento se desfaça. O problema, gente, é que essa decomposição, ela libera algumas substâncias chamadas de putrescina e cadaverina. Essas substâncias são as mesmas liberadas em carne podre, corpos em decomposição, então ela tem um odor extremamente desagradável, um odor de carne podre, de ovo podre, de corpos em decomposição. Então, se essa pepsina não foi ativada, as proteínas não foram quebradas e entraram em decomposição, vai ficar um cheiro de pepsina e cadaverina no seu estômago. O problema é que o esfíncter gastroesofágico, mesmo que o paciente não tenha refluxo, ele é aberto. Ele tem uma abertura que a gente chama de fisiológica. Então, quando você engole saliva, ele abre. Quando você arrota, ele abre. Quando você está mastigando, engole o alimento, ele abre. E todas essas aberturas que ele tem pelo dia, várias aberturas, ele vai liberar aquele odor de putrescina e cadaverina, que o único caminho que ele tem é subir. E quando ele sobe, o paciente manifesta um mau hálito extremamente desagradável. Então, o omeprazol, o pantoprazol, o esomeprazol, que são os inibidores da bomba de prótons, podem causar halitose no paciente, certo? Um segundo problema do omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, os inibidores da bomba de prótons, é a má absorção de nutrientes. Por exemplo, como eu expliquei para vocês, alguns alimentos, como, digamos, minerais, eles precisam ser quebrados para serem digeridos. Então, digamos, você comeu um osso de galinha que pode ter cálcio, colágeno, né? Quando ele vai para o seu estômago, o ácido clorídrico começa a desfazer algumas ligações para que você consiga absorver o cálcio, certo? Se o ambiente do seu estômago não está tão ácido, você não consegue desfazer tão bem essas ligações, então você diminui a absorção do cálcio. Então, o paciente que toma inibidores da bomba de prótons pode ter uma diminuição, né, na absorção de cálcio. O cálcio é principalmente absorvido no intestino, certo, gente? Mas ele precisa ser quebrado no estômago. Algumas ligações precisam ser quebradas no estômago para que continue a digestão e ele seja absorvido. Outro nutriente, gente, que pode não ser tão bem absorvido e pode repercutir na sua cavidade oral é a vitamina B12. A vitamina B12 ela também tem sua relação com a enzima pepsina, com pepsinogênio. Essa enzima também tem relação com a absorção da vitamina B12. Então, digamos, você tomou omeprazol, pantoprazol, esomeprazol e os parentes deles. A acidez do seu estômago está diminuída, então a pepsina não vai ser ativada. Se ela não vai ser ativada, você diminui a absorção de vitamina B12. A vitamina B12, gente, é importantíssima para a gente. Na produção de novas células, sobretudo células sanguíneas, na produção de pele da mucosa oral, então a mucosa da nossa boca também é necessário a vitamina B12. Para a condução de impulsos nervosos, então para a saúde da mente, para a saúde dos nervos, ela também é essencial. E na questão também muscular. Ou seja, se você tem uma deficiência de absorção de vitamina B12, o que é que você pode ter na boca? Vou focar na boca. Você pode ter um epitélio atrófico, um epitélio, uma língua lisa, brilhante, careca, um epitélio com mais atrofia, porque a vitamina B12 é essencial na nova formação dessa nova pele da boca, certo? O que é que você pode ter também? Você pode ter mais aftas, porque a vitamina B12 participa do processo de reparação tecidual e de produção de mucosa oral. Então, o omeprazol pode fazer com que o paciente tenha um epitélio atrófico. O epitélio atrófico fica mais, digamos, suscetível às agressões. Então, o paciente pode ter mais ardência,
alguns alimentos ou substâncias ou cremes dentais que antes não causavam irritação, ardência ou queimação na sua boca podem causar, além de uma epitélio atrófico, um epitélio mais fino, mais friável, mais frágil, que está mais suscetível às agressões do dia a dia. Então, o paciente que toma esses medicamentos de uso crônico, vou enfatizar agora, gente, é uso crônico. Tipo, digamos, normalmente o protocolo para o tratamento de gastrite, refluxo, dura em torno de 28 dias, até 2 meses, até que você trate a causa do problema. Um paciente que faz o uso contínuo, digamos, esse uso contínuo seria acima de 4 a 6 meses, você já começa a ter essas repercussões, tá certo? Outra questão, gente, é diminuição da absorção de ferro. Isso não é tão intenso, mas pode acontecer. E o ferro também é essencial no transporte de oxigênio nas células sanguíneas, nas hemácias, que são as células que levam oxigênio para todo o nosso corpo. Então, se você tem diminuição da absorção de ferro e vitamina B12, você pode ter anemia. Anemia que pode ser ferropriva, por deficiência de ferro, ou perniciosa, por deficiência de vitaminas do complexo B. Então, você faz um hemograma, você pode observar microcitose ou macrocitose, que é a diminuição ou aumento das hemácias, né? Hipocromia ou hipercromia, que é a diminuição da cor ou aumento da cor das hemácias. E também você pode perceber uma diminuição na hemoglobina, que é uma partícula que tem nas hemácias, que leva o oxigênio para todo o nosso corpo. Então, a anemia pode ser a diminuição da hemoglobina, que dificulta o transporte de oxigênio para as extremidades do corpo, sobretudo boca e pés, diminui salivação, diminui, digamos, a secreção de amilase salivar, de saliva, entre outras coisas, tá certo? Isso também pode favorecer com que esse paciente tenha um epitélio mais atrófico, mais brilhante, mais careca, mais liso, relacionado também com esse uso crônico. Outra questão, gente, outra alteração que eu tenho percebido nos meus pacientes que fazem uso crônico dos inibidores da bomba de prótons, né, o omeprazol, o pantoprazol, o esomeprazol, é grânulos de Fordyce. Então, os grânulos de Fordyce são glândulas sebáceas, digamos, entupidas. As glândulas sebáceas, elas estão por todo o nosso corpo, só não nas palmas das mãos nem plantas dos pés, mas elas estão na nossa boca também. E as glândulas sebáceas, elas podem estar associadas a um folículo piloso, né, de cabelo, de barba, de pele, de pelos da pele, ou não. Então, esses pacientes que utilizam os inibidores da bomba de prótons, eu tenho percebido que muitos deles, quando utilizam por um período crônico, contínuo, né, 4 a 6 meses, eles manifestam esses grânulos de Fordyce, que pode ser nos lábios, né, isso aqui que vocês estão vendo, ou também dentro da boca. E quando vai fazer endoscopia, esse paciente também pode manifestar essas glândulas sebáceas, né, esses pólipos, no esôfago e também em outras partes da mucosa gastrointestinal. Então eu percebo isso nesses pacientes também. E já que vocês perceberam, gente, essas alterações, como é que a gente pode fazer para manejá-las, para reduzi-las, né? Esse odor de putrescina e cadaverina, de ovo podre, né, de corpos em decomposição, você pode mascarar ele enquanto você está tratando, né, se tratando com o omeprazol, utilizando enxaguantes bucais que tem na sua composição dióxido de cloro. O dióxido de cloro mascara esse odor de enxofre, de putrescina, de cadaverina. Então você pode utilizar ele 2 vezes por dia, a cada 12 horas, fazer bochechas ou gargarejos, que vai ajudar a mascarar esse odor de enxofre, tá certo? Com relação, gente, à má absorção de vitaminas B12, ferro, essas coisas, você pode suplementar. Então, quem prescreveu o omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, você pode perguntar sobre suplementação de vitamina B12 e suplementação de ferro. Isso pode favorecer que você não tenha essas consequências na mucosa oral, né? E sobre os grânulos de Fordyce, gente, eles não trazem nenhuma consequência para você, certo? É uma glândula sebácea que não tem nenhuma alteração de normalidade, ela não produz sebo, ela está ali, somente. Então, se o paciente tiver questões estéticas, ou seja, ele quer remover por finalidades estéticas, existem tratamentos. Podem ser peelings químicos com agentes retinoides, pode ser isotretinoína, que é o famoso Rocutan, que atrofia essas glândulas sebáceas da pele, entre outras coisas, né? Então, se você percebeu essas alterações e tem correlação com o uso do omeprazol, quem é que pode lhe ajudar a manejar? É um dentista especialista em estomatologia. Ele pode fazer uma suplementação para que essas repercussões na mucosa oral sejam minimizadas. E como esse paciente pode estar mais suscetível a algumas agressões na sua mucosa oral, como infecções fúngicas, ardências, aftas, esse estomatologista pode lhe ajudar no manejo desse tratamento. Agora, lembrando, gente, o omeprazol, o esomeprazol, o pantoprazol são medicamentos que vão lhe trazer bem-estar, vão tratar uma patologia gástrica sua. Então, você tem que tomar, obviamente, sob a orientação do seu médico. Quando esse uso é contínuo, por mais de 4 a 6 meses, aí você procura também o auxílio de um cirurgião dentista, de um estomatologista, para manejar essas alterações que podem acontecer na sua mucosa oral, com suplementações, com tratamentos locais
né? E até com prescrição de alguns enxaguantes bucais, entre outras coisas, tá certo? E lembrando, os inibidores da bomba de prótons, né, o omeprazol, pantoprazol, omeprazol e parentes deles, deve ser tomado sempre em jejum. Eu vejo as pessoas tomando errado. Ele tem que ser tomado em jejum, tá certo? Porque ele vai inibir aquela secreção gástrica quando você se alimentar, aquele excesso de secreção gástrica. Então, sempre em jejum, tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se ainda tiverem dúvidas, deixem nos comentários, tá certo, gente? Se inscreve no meu canal para que você não perca mais nenhum conteúdo a partir de hoje. E curta esse vídeo se você achou que é um vídeo relevante, interessante, que mais pessoas têm que saber sobre isso. Até a próxima, gente.